Olá! Todo mundo passa horas no celular, não é mesmo? Mas será que já paramos para pensar no custo real disso? E olha, não é de dinheiro que estamos falando, mas de algo muito mais valioso: a nossa atenção. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o modelo de negócios que está competindo por cada segundo do nosso dia. Sabe aquela sensação de que pegar o celular é quase como puxar a alavanca de uma máquina de caça-níquel? A gente rola a tela, rola de novo, sempre na expectativa de uma recompensa, né? Um like, uma nova mensagem, um vídeo interessante. Pois é, essa sensação não é coincidência nenhuma. Ela foi projetada para ser exatamente assim. E o quão fundo isso vai? Bom, os dados são impressionantes. Uma pessoa, em média, passa quase metade do tempo que está acordada na frente de uma tela. Isso dá quase 7 horas por dia. É uma fatia gigantesca da nossa vida que está sendo entregue. E todo esse tempo de tela não é por acaso, viu? Estamos bem no meio do que os especialistas chamam de a corrida pela atenção. As gigantes da tecnologia estão numa batalha constante, não pelo nosso dinheiro, mas sim pelo nosso tempo e pelo nosso foco. Mas o que é, afinal, a economia da atenção? É basicamente um modelo de negócio onde o sucesso é medido pelo tempo que eles conseguem nos manter ali, engajados. Quanto mais tempo a gente passa numa plataforma, mais anúncios eles podem mostrar. O ponto central é este: a nossa atenção é o produto que está sendo vendido para os anunciantes. Nós não somos os clientes, somos o produto. Tá, mas como eles fazem isso? Como conseguem capturar e prender a nossa atenção por tanto tempo? Agora a gente vai dar uma olhada por dentro da máquina para entender como a dependência é de fato projetada. A chave para entender tudo isso é uma molécula bem pequena, chamada dopamina. Ela é o neurotransmissor do prazer no nosso cérebro, a peça central do sistema de recompensa. É o que faz a gente se sentir bem quando come algo gostoso ou atinge um objetivo. E as plataformas de tecnologia aprenderam a acionar esse sistema quando elas querem. Isso nos traz de volta para aquela analogia do cassino. Rolar o feed de notícias é a mesma coisa que puxar o alavanca da máquina caça-níquel. A recompensa é totalmente imprevisível. Às vezes aparece algo incrível, outras vezes, nada. É justamente essa imprevisibilidade que nos faz voltar sempre, criando um ciclo de busca que não tem fim. E a ciência confirma isso. Como diz a doutora Jacqueline Sperling, uma especialista do Hospital McLean, quando o resultado é imprevisível, o comportamento tem mais chance de se repetir. As plataformas são construídas em cima desse princípio psicológico fundamental. E é muito importante entender que o termo vício aqui não é só uma metáfora. O uso constante e exagerado altera fisicamente o cérebro. Esse slide mostra de forma brilhante as áreas afetadas. Os gânglios da base, que controlam a nossa motivação, a amígdala estendida, que está ligada à abstinência, e o córtex pré-frontal, que é o nosso freio, o responsável pelo controle dos impulsos. O cérebro literalmente se remodela. O que nos leva à próxima parte. Se esse é o mecanismo, quais são as consequências? Vamos dar uma olhada rápida no que a gente pode chamar de balanço dos danos. Todos os custos sociais que já foram documentados e que, claro, não aparecem nos relatórios financeiros das empresas de tecnologia. Fake news se espalham 6 vezes mais rápido que a verdade. Mas por quê? Simples. Porque elas são desenhadas para serem mais chocantes, mais surpreendentes e para provocar uma resposta emocional muito mais forte. Isso faz com que as pessoas compartilhem muito mais. Um relatório interno do Facebook, que veio a público, revelou uma coisa alarmante. 64% das pessoas que entraram em grupos extremistas fizeram isso por causa das ferramentas de recomendação da própria plataforma. Ou seja, o sistema estava, na prática, alimentando o problema. E o que mais gera engajamento? A indignação. Estudos mostram que cada palavra de revolta moral num tweet aumenta a chance dele ser retweetado em 17%. Os algoritmos, mesmo sem intenção, acabam favorecendo a raiva, porque a raiva nos mantém conectados, clicando. E o custo para a nossa capacidade de pensar, ele é sutil, mas profundo. Acredite se quiser, mas a simples presença do celular, mesmo desligado, virado para baixo na mesa, já drena a nossa atenção. O nosso cérebro gasta recursos sem a gente nem perceber para ativamente ignorar o aparelho. O resultado? A nossa capacidade de resolver problemas diminui. Agora, vamos focar no grupo mais vulnerável de todos, as nossas crianças. Cérebros em desenvolvimento são especialmente suscetíveis a esses designs viciantes das plataformas digitais.
A recomendação médica oficial é clara, é direta. A Academia Americana de Pediatria afirma que crianças com menos de 2 anos de idade não deveriam ter nenhum contato com telas. Nenhum. Zero. Só que a realidade é bem diferente. Quase metade das crianças, 46% delas, com menos de 2 anos, já usaram um celular ou um tablet. Existe um abismo enorme entre o que é saudável para o desenvolvimento e o que de fato está acontecendo. E as consequências disso são reais, são mensuráveis. Pesquisas já mostram que o tempo de tela excessivo em crianças pequenas está ligado a atrasos no desenvolvimento, a uma redução nas habilidades de linguagem e até uma menor integridade estrutural em áreas-chave do cérebro, aquelas responsáveis pela linguagem. Quando a gente olha para a adolescência, os dados ficam ainda mais preocupantes. Meninas adolescentes que passam mais de 5 horas por dia em redes sociais têm um risco 66% maior de resultados relacionados ao suicídio em comparação com aquelas que usam por apenas 1 hora. E existe uma razão biológica bem clara para isso. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que controla nossos impulsos e a tomada de decisões, ainda está se desenvolvendo na adolescência. Isso torna os jovens neurologicamente muito mais suscetíveis a esse ciclo de recompensa instantânea que as plataformas oferecem. Então, depois de ver tudo isso, a pergunta continua: qual é o custo real? O que estamos trocando por essa conectividade que não para nunca e por esse entretenimento sem fim? Uma das fontes que analisamos resume o risco de longo prazo de uma forma muito poderosa. A gente corre o risco de cultivar uma sociedade condicionada a desejar a gratificação instantânea que as redes sociais fornecem. Uma sociedade talvez com menos paciência, menos foco e, quem sabe, menos empatia. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Se a nossa atenção é o recurso finito que alimenta toda essa economia, o que acontece quando ela se esgota? O que acontece com a sociedade quando a nossa capacidade coletiva de focar, de pensar profundamente e de nos conectarmos de verdade uns com os outros simplesmente desaparece? A resposta, bom, ela ainda está sendo escrita.